O sucesso de O Poço se deu em grande parte pela forma brutal e visceral de como ele trata a questão e a exploração daqueles que estão acima dos demais e como a sociedade tende ao conflito, carnificina, todo tipo de abuso e insanidades. O Poço revirou nossos estômagos com suas cenas de devoração descontrolada, atroz sanguinolência e nos deixou com aquele sabor incerto se a mensagem havia chegado ao seu destino ou não. O primeiro filme nos deixa com algumas perguntas que imaginamos que o segundo filme tornará mais claro. E é sobre isso que falaremos nesse Mundo Cópia. De forma bem semelhante ao primeiro, o segundo filme possui a mesma estrutura alegórica. Porém, logo de cara, vemos crianças brincando em ciranda enquanto sobem pelos degraus de uma pirâmide e escorregam. Elas estão alegres e sorriem, nos fazendo entender que há alguma harmonia naquela brincadeira. Mas essa brincadeira causa uma estranheza no espectador que já conhece o primeiro filme, nem que seja só de ouvir falar. Ainda nesta breve cena, há um prenúncio do que estaria por vir. Para subir, as crianças precisam escalar degraus, enquanto para descer, basta escorregar. Ou seja, descer é muito mais fácil e rápido que subir. As injustiças do Poço já aparecem quando um homem obeso acorda no andar 24 e vê a pizza que ele havia pedido já comida em partes. Inconformado, ele estica seu braço para pegar asinhas de frango, a comida que seria de outra pessoa. Mas é prontamente advertido pelas pessoas de cima, dizendo que ele não podia fazer aquilo, pois havia uma regra. Você só pode comer o prato que você pediu, ou algo que tenha trocado com outra pessoa. Justo, não é mesmo? Eu não como algo que não é meu, e se quiser outra coisa, faço um escambo com outra pessoa. É a lei, diz o homem que está acima. Mas a lei foi ignorada por quem comeu a comida do meu prato, diz o homem obeso. O pensamento dele é: se alguém ignorou essa tal lei e pegou o que é meu, eu também vou ignorar e pegar o que é de outra pessoa. Havia acontecido uma revolução solidária e o Poço estava cada vez mais justo. É o que dizem. Desde essa revolução, grupos sociais surgiram. Os leais, aqueles que seguem essa lei, e os bárbaros, aqueles que a ignoram e comem o que querem. Mesmo a contragosto, ele é convencido a seguir a lei. Para convencê-lo a seguir a lei e atenuar a situação, sua companheira de andar lhe dá um de seus croquetes. Dizem que ele deveria ser paciente. Mesmo que tivesse sofrido uma injustiça, ele não poderia incorrer no mesmo ato para que isso não gerasse um efeito dominó. Somente aqui passamos a saber o nome desses personagens. A mulher se chama Perempuan e o homem Zamiatin. Seguindo na nossa história do filme, ou deveríamos dizer, descendo. Repentinamente, um homem cai do andar de cima para o 24, lutando contra outro homem que havia descumprido a lei. O homem e Perempuan lutam e imobilizam o bárbaro, enquanto Zamiatin, que tinha se colocado como perigoso e descontrolado, só observa sem fazer nada. Não chegamos a conhecer o verdadeiro nome desse homem. Por causa de suas ideias, Zamiatin passa a chamá-lo de Robespierre. Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre foi uma das principais figuras da Revolução Francesa. O Robespierre da Revolução Francesa defendeu a abolição da pena de morte e da escravatura, juntamente com o sufrágio universal. Isso lhe concedeu o apelido de O Incorruptível. Por outro lado, ele foi uma figura controversa, porque foi um dos precursores do período do terror na França. Assim como o Robespierre da Revolução Francesa era a favor de um deísmo como religião oficial que deveria substituir o catolicismo pelo culto da deusa razão, o Robespierre do Poço seguia a lei que o Messias estabeleceu. O Messias, também chamado de O Mestre ou Fidalgo, teria feito os fundamentos da lei. Segundo a história se contava, esse homem teria cortado carne de sua própria perna e alimentado os necessitados, os seus ungidos, para que não morressem também. Desde então, os ungidos são aqueles que seguem essa lei e são responsáveis pela aplicação dessa lei. E qual a punição para quem descumpre a lei? As 4 pessoas dos 2 andares de cima, e somente elas, devem descer na plataforma e matar os descumpridores. Desde então, seus ungidos espalham essa mensagem de solidariedade no Poço, para que dessa forma haja uma distribuição justa da comida. Isso só é possível quando todos agem juntos, ainda que tenham de rolar cabeças. Apesar disso, ninguém sabe quem realmente é esse Messias, ou se ele realmente existiu. Aqui não há como não perceber a semelhança com a fala de Jesus quando ele disse: em verdade lhes digo,
que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. É claro que Jesus não estava promovendo o canibalismo de si próprio quando disse isso, mas o poço utiliza desse conteúdo religioso de forma alegórica em sua narrativa. Os ungidos do poço são aqueles que viveram porque teriam se alimentado pelo Mestre e agora espalham sua mensagem. A alegoria aqui que o poço transmite é clara. Aqueles que seguem o Messias vivem. Quem não segue a lei do Messias morrerá. Um mês se passa no poço. Zamiatin e Perepuan dessa vez acordam no andar 180. Aqui as coisas se complicam ainda mais. Nos últimos dias, eles ouviram que a rede de solidariedade parava no 175. O que para eles no andar 24 era um sucesso, agora no andar 180 era uma desgraça. Eles estavam 5 andares abaixo do andar onde a rede parava. Como era de se esperar, a comida não chega. Tudo o que chega são pratos revirados e vazios. Não há sequer as sobras, nem migalhas. No andar 181, um homem já em delírio por ter passado 25 dias sem comer no mês passado, mostra-se um dos que acreditam na lei do Messias do Poço. Em tons de loucura, ele fala sobre o amor e a morada invisível que permanecerá ainda que esse lar seja destruído pelo fogo e espada. Esse homem, mesmo em aspecto cadavérico, continua proclamando: a lei é poder, severidade e ordem. Quem é justo continuará sendo justo e quem é infame continuará sendo infame. Faça o bem aqui e será recompensado de agora em diante. Essa esperança, ou seria loucura, era o que mantinha aquele homem lutando contra a inanição para sobreviver. A mensagem do filme aqui é bem clara. Aqueles que anunciam uma mensagem sobre redenção, sobre um Messias libertador e sobre uma morada eterna diante da desigualdade, fome, brutalidade e maldade humanas, agem como loucos. Até aqui a mensagem que o poço transmite é que os humanos são brutais, que leis dadas por qualquer um que se proclame um Messias só beneficiam aqueles que estão mais acima. Aqueles que estão mais abaixo na miséria, dependendo dos outros, sempre permanecem na miséria. Enquanto isso, Perempuan e Zamiatin permanecem sobrevivendo no andar 180, à espera de que alguma comida chegasse até eles. A saúde de Zamiatin piora cada vez mais e Perempuan passa a cuidar dele como pode. Nesse tempo que passam no andar 180, podemos ouvir sobre uma pacificação que estava acontecendo nos andares acima. Pacificação essa que acontecia com cabeças que rolavam pelo fosso por onde a plataforma descia. É como o homem famélico dizia: a lei é poder, severidade e ordem. Quem desobedece à lei merece ser punido. Quem desobedece à lei merece ter a cabeça cortada. Descobrimos por um flashback que o poço serviria como uma espécie de disciplina para Zamiatin. Então, tomado pelo sentimento de culpa pelo que fizera e para que Perempuan não fosse punida por tê-lo acobertado, Zamiatin se mata incendiando a si próprio. Enquanto seu corpo cai pelo fosso em cada andar, as pessoas têm reações diferentes. Enquanto uns parecem regozijar com aquele corpo em chamas, outros parecem tentar pegá-lo para, quem sabe, comer da sua carne para sobreviver. E quando chega ao fundo do poço, é possível ver uma multidão de pessoas cadavéricas que contemplam as partes do corpo em chamas que caem. Sabemos que Perempuan conseguiu sobreviver mais um mês, porque logo em seguida ela acorda no andar 51 com outra mulher, que também não chegamos a conhecer o nome. Nesse andar, Perempuan e a mulher descobrem que no andar 54 estava um homem que no mês anterior estava no andar 2 e comia até se empanturrar. Por causa de pessoas como ele, é que a comida não chegava até o andar 180 e fizeram Zamiatin surtar e se matar. Indignada com isso, Perempuan decide descer na plataforma, se juntar com os demais dos andares 52 e 53 e aplicar justiça a esse bárbaro. Só havia um problema. A lei não era assim.
A lei dizia que somente as 4 pessoas dos 2 andares acima é que deveriam descer para aplicar a justiça. Porém, Perempuan e sua companheira de andar ignoram isso. Elas descem até o andar onde o homem se encontrava e todos travam uma luta contra ele. O homem fere alguns e, quando estava prestes a ser morto por Perempuan, ele lhe pede misericórdia e ela lhe poupa a vida. O homem desce pela plataforma e some no poço. Depois dessa luta, a companheira de Perempuan lhe explica que estava lá há 6 meses. Ela fala que no começo respeitava a lei e pacificava quando necessário. Porém, ela percebeu que a lei era injusta porque se limita a proteger o prato com que cada pessoa entra no poço. Ela conta que certa vez, ela e Kekasi, sua antiga companheira de andar, encontraram um jovem desnutrido e lhe deram mais que o prato que era dele. Justo, não é? Afinal, ele precisaria de mais comida para não morrer. Acontece que Daguimbabe, o ungido mais rigoroso, chegou ao andar que elas estavam e aplicou severamente a lei, arrancando o braço da mulher. Kekasi reagiu arrancando os olhos de Daguimbabe e ele ordenou que a amarrassem nua à plataforma para que ela fosse enviada aos andares inferiores para ser devorada. A mulher que agora estava com Perempuan foi forçada a ver tudo o que Cassi passou e por isso ela era aversa à lei e odiava Daguimbabe. À mulher, Daguimbabe também aplicou uma severa punição, ordenando que decepassem seu braço, como se ela tivesse roubado algo. A notícia sobre o que Perempuan e sua amiga fizeram se espalha e Daguimbabe desce junto aos outros ungidos para o andar delas. Proclamando palavras autoritárias como a lei se cumpre, não se interpreta, a exceção do justo é a desculpa do desleal, matamos para criar um futuro onde ninguém matará, Daguimbabe executa sua vontade chamando-a de lei, porque o terror é a mensagem, segundo ele. Perempuan e os demais que desceram para lutar contra o bárbaro têm seus braços decepados. Por outro lado, a mulher que já havia sido punida agora é amarrada à plataforma para que seja devorada pelos demais dos andares inferiores. Essa cena grotesca é intercalada com a ciranda das crianças que vimos no início do filme. Elas soltam as mãos umas das outras e todas tentam chegar ao topo ao mesmo tempo. O riso delas dá lugar a gritos e a alegria a um desespero de tentar chegar ao topo. É como se o filme quisesse mostrar que aquilo que estava em harmonia estava prestes a terminar. Harmonia essa que não era estabelecida pelo amor ao próximo, mas simplesmente pelo terror da punição, como bem falou Daguimbabe. O filme quer mostrar que elementos religiosos possuem somente uma fachada de altruísmo e bondade, enquanto o que realmente motiva os que se submetem a esse sistema é o terror e o medo da punição. O paralelo que vemos é que assim como crianças deixam de segurar as mãos umas das outras para lutarem para chegar ao topo, os habitantes do poço lutam entre si e sempre querem estar acima dos outros. Mais um mês se passa e vemos Perempuan acordando com o braço decepado e enfaixado em outro andar com Trimagazi, o velho que já vimos no primeiro filme. Vemos agora uma Perempuan diferente. Agora ela está disposta a lutar contra Daguimbabe e fugir do poço. Ela pede a faca que ele tinha levado e juntos Perempuan e Trimagazi descem pelo poço. A cada andar que ela passa, em vez de lutar, ela conversa e convence as pessoas a se juntarem a ela para se opor aos que seguem o ungido. Enquanto uns se juntam, outros permanecem onde estão. Um dos que se juntam a Perempuan declama palavras de luta pela liberdade para que eles pudessem comer toda a comida que quisessem. Isso acontece até o andar em que Perempuan observa um quadro em peculiar, O Cão Semi-Afundado, de Francisco Goya, considerado um importante artista espanhol e, para alguns, o mais importante do final do século XVII e o começo do século XIX. Esse quadro em particular faz parte das chamadas pinturas negras e foi pintado por Goya na fase final de sua vida, quando ele sofria de doenças mentais e físicas. Nesse período da vida, Goya pintou sobre o lado mais escuro da humanidade e sobre sua desilusão com o mundo. O Cão Afundado mostra um pobre cachorro que parece afundar enquanto olha para cima como se buscasse alguma ajuda para sair daquela situação. Porém, à direita do quadro há uma espécie de onda que se forma e está prestes a cair sobre o animal. O quadro mostra o sofrimento, a falta de esperança e falta de qualquer ajuda vinda de cima,
além de expressar o desespero do animal diante de uma onda que está prestes a submergi-lo. Dessa forma, Goya expressa o que ele percebia da humanidade. Estamos todos como esse cão. Estamos todos só com a cabeça para fora de um mar lamacento que nos traga para baixo sem esperança de ajuda que venha de cima, e à nossa frente temos a iminência de algo que nos afundará por completo. Quando os olhos de Perempuan se fixam no quadro, percebemos que era isso que ela estava à procura quando sua amiga sacrificada disse que a única e desesperada forma de sair do poço era se elas encontrassem o cão. Perempuan e seus aliados ficam ali naquele andar à espera de Dagin-Babi e seus seguidores. É nesse momento que percebemos que Perempuan se transforma, juntamente com os demais, naquilo que antes ela se opunha, uma bárbara. Embora tenha tramado tudo isso, seu plano parece ter sido frustrado quando Dagin-Babi para num andar acima e diz que impedirá que qualquer comida chegue até eles. Somente quando eles estivessem famintos e exaustos, Dagin-Babi e seus seguidores desceriam para aplicar a justiça. Porém, Trimagazi sugere algo ainda mais grotesco. Eles desceriam e se alimentariam dos demais que estavam andares abaixo. A ideia dele é ovacionada e Trimagazi é posto sobre os ombros como um herói. Em concorrência a isso, vemos um flashback no qual Perempuan explica o motivo de ter ido ao poço. Ela explica que participava de uma série de esculturas que representava a brutalidade animal. Uma de suas esculturas era um cão, cujas garras eram lâminas apontadas para o público. Em nome da arte, Perempuan se recusou a estabelecer um perímetro de segurança. Infelizmente, isso redundou em um terrível acidente. O filho de seu namorado tropeçou, a garra do cão traspassou seu olho e o matou. Ela conta que foi absolvida porque o juiz do caso julgou que foi um acidente. Porém, isso lhe deu fama e suas esculturas passaram a valer mais ainda. Isso acabou lhe trazendo uma culpa que ela não soube suportar. O vermelho sangue que invade a tela se junta com carnificina, o canibalismo e a narração de Perempuan. A sinestesia da cena nos mostra a brutalidade humana se alguém for levado para além de seus limites, se simplesmente for dada a circunstância suficiente para isso, ou se apenas acontecer um acidente. A mensagem de O Poço 2 se expande e nos fala que o ser humano é como o cão de Goya e o cão de Perempuan. Desamparado, desesperado, desesperançoso, mas ainda devorador, despedaçador e destruidor. Dagin-Babi e seus seguidores finalmente descem até o andar em que os bárbaros estão. Na cena violenta é impossível distinguir quem é bárbaro e quem são os ungidos. Essa indistinção mostra que não importa quem você seja ou siga, ou quais sejam seus ideais. No fim, o ser humano é brutal. Desse banquete de brutalidade, somente Trimagazi e Perempuan sobrevivem. Quando Perempuan diz que vai fugir do poço e chama Trimagazi para ir junto, ele responde que não. Somos prisioneiros de nós mesmos e disso não há como fugir. É provável que haja aqui uma alusão ao autor chileno Pablo Neruda, quando este disse que somos livres para fazer nossas escolhas, mas prisioneiros das consequências. Seja ou não uma alusão, a similaridade entre o que Neruda e Trimagazi falaram é notória. A trágica vida de Perempuan é marcada por uma ironia sarcástica da crueldade da vida, porque foi devido ao acidente com sua escultura de cachorro que ela buscou tempo no poço. E agora, vivenciando a brutalidade do poço, ela tenta escapar utilizando o cão de Goya. A mensagem do poço parece se expandir mais uma vez para nos mostrar que não importa para onde você vá ou o que faça, não dá para fugir das consequências de seus atos. Um dia a fatura de nossas escolhas chega e teremos que pagá-la. Quanto mais tentarmos procrastinar, maiores serão os juros. Perempuan tentaria fugir do poço de volta para a vida que ela fugiu, porque percebeu que não há para onde fugir. O ser humano é brutal em qualquer canto. Basta que um largue a mão da ciranda para que a violência se instaure. Perempuan engole um pedaço do cão de Goya, como se engolisse o desespero que aquele quadro transmitia. Ela seria dada como morta quando o gás que os faz dormir fosse liberado. Ela esperaria acordar quase como uma ressurreição, mas não há certeza de que isso iria acontecer. Havia apenas uma pequena esperança, ou um grito abafado de desespero, se você preferir. E depois disso? Bem, ela só saberia quando acordasse.
Se acordasse, ela teria que improvisar e, se não desse certo, ela morreria. Perempuan convulsiona e desmaia. Logo em seguida, vemos as mesmas crianças se amontoarem para chegar no topo. O que parecia ser uma alegoria dentro da alegoria do poço é uma alegoria concorrente com o poço. Aquele lugar, de alguma forma, fazia parte da estrutura de realidade do poço, ainda que não saibamos onde é aquele lugar. Uma criança consegue chegar ao topo e comemora. Um forte facho de luz desce sobre esse menino, como se fosse uma simbologia que ele é o escolhido para algo. Então ele é levado por outro casal para outro lugar, e nesse momento é possível perceber a mesma criança do primeiro filme, aquele que Goreng envia para o andar, porque entendeu que ela é a mensagem. Perempuan desperta, se esconde debaixo da cama e vê o menino sendo colocado no andar 333. Como numa tentativa de se redimir, Perempuan tenta salvar o menino, mas ao fazer isso ela bate a cabeça e começa a sangrar. Ela percebe que só descendo na plataforma até as profundezas do poço é que ela conseguiria subir com o menino. Ali, nas profundezas, várias pessoas se aproximam dela e uma mulher diz que só as crianças podem subir. Perempuan tenta resistir e ir junto com a criança, mas a mulher lhe diz: sua viagem terminou, mas ele terá outra oportunidade. Ao fundo e desfocados, podemos ver Zamiatin e a mulher que fora sacrificada. Aqui a alegoria e a realidade do poço se misturam e se confundem propositalmente. Como no primeiro filme, esse local parece ser uma espécie de limbo. Perempuan desce da plataforma e é levada para a escuridão, enquanto o garoto sobe desacordado na plataforma. Mas quando pensamos que o filme terminou, vemos durante os créditos vários outros que desceram até ali com outras crianças, até que vemos Goreng descendo com a garota asiática. No final do primeiro filme, Trimagazi diz para ele que a mensagem não precisa de um portador. Goreng desce da plataforma e o primeiro filme termina com a menina subindo pela plataforma. Goreng se encontra com Perempuan e eles se reconhecem, dando a entender que Goreng era o namorado dela, cujo filho morreu no acidente. Eles se abraçam como se tivessem se perdoado. No primeiro filme percebemos que a revolução de Perempuan deu certo, porque não há mais a lei do Messias, mas o ser humano permanece o mesmo, pensando somente em si e desprezando os que estão abaixo. Dessa forma, os filmes do Poço se juntam para transmitir uma mensagem sobre a brutalidade do ser humano, sobre sua exploração quando estão socialmente acima de outras pessoas, e como um Messias é algo que faz parte do mesmo imaginário que tornou o Zamiatin um cético. A ironia de fazer um contraponto cristão a tudo isso é que alguns dirão: é justamente disso que o Poço fala, seus cristãos loucos. Mas a ironia da ironia é que a Bíblia não esconde a brutalidade do ser humano. Leia somente o livro de Juízes e você verá o relato de coisas violentas e horrendas. Leia o livro de Reis e você verá como um rei pode ser opressor e trazer terríveis males para o povo. Em Jeremias lemos que as mães comiam seus próprios filhos, e em Lamentações lemos sobre a desgraça que recaiu sobre Judá. Em Eclesiastes, lemos sobre opressores que fazem o mal e não são punidos. Sim, há brutalidade no coração humano suficiente para fazer uma prévia de 333 filmes do Poço, e há ainda mais para serem feitos. Há violência para muitos males no coração de todo homem, de toda mulher e de toda criança. A mensagem, que é a ironia da ironia, que é a loucura da salvação, é que, de fato, o ser humano está no poço. No poço, a vida é vaidade, como diz o autor de Eclesiastes, e nada faz sentido. No poço, uns devoram os outros e nem sempre o que é chamado de justiça realmente é justo. A loucura da salvação é continuar pregando que Cristo morreu para salvar-nos do poço. Ele morreu para que sejamos libertos da prisão de nós mesmos. Ele morreu para perdoar as nossas terríveis escolhas e nos salvar da pior das consequências, a morte eterna. A mensagem não é o terror. A mensagem é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nessa vida, haverá crentes que morrerão sem nunca saber o que é passar fome, e haverá crentes que morrerão sem pouco saberem o que é comer bem. A verdadeira justiça não é para essa vida.
O poço não dá uma mensagem de esperança, porque todos aqueles que percebem a sua real mensagem devem permanecer no limbo. Mas em Cristo, aqueles que morrem junto a Ele vivem. A mensagem de Cristo não termina com a morte. Ele ressuscitou e se com Ele morrermos, com Ele também seremos ressuscitados. Não precisamos ser como o cão afundado de Goia, porque basta que clamemos por salvação para sermos resgatados como Pedro. A mensagem que a Bíblia nos deixa é que haverá muitos falsos profetas e muitos anticristos, como o da Guimbabe e tantos outros fora do poço. Porém, no fim, para aqueles que perceberem a brutalidade de seus corações, se arrependerem dela e confiarem no sacrifício de Cristo, haverá vida eterna. Cristo é o Messias que entra no poço, que morre nele, que ressuscita e que um dia voltará para nos tirar dele. Você não precisa descer ao limbo dos esquecidos e lá ficar na escuridão. Creia em Cristo, porque nele estamos assentados nas alturas junto ao Pai.